Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério de Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar as nossas leituras e reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje nós finalizamos o capítulo 25 do livro de Provérbios, fazendo a leitura e as considerações sobre os versos 25 a 28. E o nome desse vídeo hoje é Sabedoria Vigilante e você vai entender o porquê. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 25, versos 25 a 28, para a gente ir nessa jornada juntos de reflexões. O verso 25, ele diz assim: como água fresca para a alma cansada, tais são as boas-vindas da terra distante. Isaías, como referência paralela no livro 44, no capítulo 44, no verso 3 do livro de Isaías, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ainda como referência paralela, o livro de Provérbios, no seu capítulo 25, verso 13, fala: como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com que os enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. E também, não tão como uma referência paralela, mas depois nas reflexões você vai entender, eu deixo Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, que diz: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E essa boa notícia, que é recebida como surpresa e que também nesse verso a gente pode compreender como uma fonte refrescante, como se fosse para alguém que está com sede, é uma boa nova, uma boa notícia, é algo que traz aquele alívio e alegria inesperados. E é uma metáfora para que a gente possa entender que assim conosco são as boas novas do Evangelho, Assim como eu li em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, aqueles que neste momento ou naquele momento estão em exílio, eles saúdam com êxtase a notícia do seu país, por exemplo, E aí, que é um país, por exemplo, distante. E aí, a alegria deles é não só de ouvir a notícia desse país distante que eles pertencem, mas também que eles possuem, assim, a permissão de retornar desse exílio. É uma metáfora desenhada para justamente a gente compreender que, uma vez nós que cremos e os que ainda não creem, a gente possa fazer essa diferença na reflexão, É o efeito do Evangelho na vida de todo aquele que o recebe, Onde nós, quando não críamos em Jesus, não tínhamos recebido as boas novas de Jesus, éramos nós os exilados. Éramos nós os que estávamos exilados da convivência, da intimidade do relacionamento com o Senhor. E aí nós estávamos exilados no pecado, vivendo o exílio do pecado, Mas aí quando nós recebemos a notícia das boas novas, quando recebemos, que o Senhor e nosso Salvador é Jesus Cristo e assim o reconhecemos, aí nós podemos, através de Jesus, retornar para o convívio do Senhor, retornar para a nossa intimidade, retornar para o seio da nossa família em Cristo Jesus e ter com Ele a morada celestial através dessa alegria de reconciliação. Jesus é a carta que nos permite nos reconciliar com o Senhor. É aquilo que nos tira do exílio, do afastamento e nos traz novamente a vida com o Senhor. O verso 26, ele fala assim: como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo, que cede diante do ímpio. Como referência paralela, Provérbios capítulo 10, verso 11, fala que a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. E é justamente para a gente refletir, Quando o justo, quando aquele que foi justificado tem conhecimento da verdade, ele deixa de reprovar o comportamento ou o ímpio por medo ou por favor, ele não apenas cai a si mesmo, mas ele prejudica todos os outros com o seu exemplo, com a sua perversão, com a sua corrupção, porque daí ele se torna aquele que antes era uma fonte, de verdade, de justiça, de integridade, ele que purificava o outro, refrescava o outro, curava outros e cessou de derramar esses bons conselhos puros e se corrompeu. Então é justamente para que a gente venha a refletir,
que é uma fonte turvada e manancial poluído. Assim é o justo que cede diante do ímpio, assim é o corrompido diante daquele que cede diante daquele que está praticando perversidade. O verso 27 diz ainda: comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Provérbios capítulo 25, verso 16 fala assim: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Provérbios 27, verso 2 fala, capítulo 27, verso 2 fala também, que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Justamente duas reflexões. A primeira do mel, comer e não se fartar até que se vomite, é o excesso, é o exagero. Então é um chamado para nossa reflexão e também para nossa execução de autocontrole, para que a gente não exceda de forma alguma o consumo do que quer que seja, ou do ato que seja, ou do comportamento que seja, que nós tenhamos a atenção do equilíbrio, do comedimento, principalmente, para que assim a gente não dê margem ao exagero, porque o exagero, ele gera o descontrole e ele se retroalimenta do exagero e vira um círculo vicioso dado e fadado a cada vez mais exagero, cada vez mais descontrole e, consequentemente, humilhação, vergonha e por aí vai vários outros excessos e consequências que decorrem disso, Mas a outra parte, que não procuremos nós a nossa própria glória, a glória por si só, porque a glória ela é concedida e ela é recebida e ela é outorgada e ela ocorre naquele justamente que não a busca. Então veja só, ser humilde quando a glória não procurada vem a nós, é atribuir toda a glória ao Senhor. Quando nós temos o reconhecimento de que algo de bom nós fizemos, a compreender, não é fingir uma falsa humildade, mas é compreender que tudo aquilo que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, tudo aquilo que nós podemos nos tornar e tudo aquilo que nós não podemos nos tornar, todas essas coisas pertencem ao Senhor. Todas essas coisas são proporcionadas pelo Senhor e todas essas coisas são oportunidades no Senhor. E não da nossa própria sabedoria ou do nosso próprio esforço, Como diz muito aquele que quer na palavra, repete muito, não é pela força do nosso braço, porque nós temos a tendência de nos esquecermos disso no nosso dia a dia. Nós podemos realizar diversas e maravilhosas coisas. O Senhor nos deu habilidades maravilhosas e extremas que muitas vezes as pessoas se surpreendem. Então é fácil nós nos convencermos de que é por nossos próprios méritos, mas não existe mérito se não houver o Senhor. Não existe nada realizado se não fosse o Senhor, porque Ele é Deus desde o princípio da vida, como Deus de todas as oportunidades e de todas as coisas que acontecem e são construídas e prosperam, assim também como todas as coisas que não são realizadas e que não prosperam. É importante relembrar isso, e até falei um pouco mais sobre isso, porque é uma coisa natural de ser esquecido no dia a dia, mas aquele que crê ao Senhor e conhece a palavra de Deus sabe a importância de exercitar a compreensão de que o Senhor é Senhor de todas as coisas, É importante também comparar o terrível aviso, que existe na palavra de Deus para que a gente se lembre disso. Então, Atos 12, 23, existe uma passagem que diz assim, que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. É literal, mas é um exemplo, uma descrição da palavra de Deus de que a glória é devida ao Senhor e não aos homens, E também nós temos exemplos não tão assim terríveis de algo que aconteceu tão instantaneamente, mas Jesus nos falando, No livro de João capítulo 5:30, Jesus fala: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E Jesus ainda fala, João capítulo 5, verso 41, fala: eu não recebo glória dos homens. Ainda no capítulo 5, mas no verso 44, ele diz: como podeis vós crer, recebendo honras um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? E ainda no livro de João, mas no capítulo 12, verso 43, fala: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E assim Jesus nos ensina da importância de nós não buscarmos
ao reconhecimento na terra, não buscarmos os elogios na terra, não buscarmos as posições de destaque na terra, ainda que nós a recebamos, mas que nós mantenhamos o nosso coração sob o jugo da palavra verdadeira, da verdade, mantenhamos o nosso coração submisso ao Senhor, mantenhamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras e o nosso comportamento submisso ao Senhor. E o último verso desse capítulo nessa noite diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como referência paralela, Provérbios capítulo 16, verso 32 nos diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Porque o autodomínio, o autocontrole e o exercício da sabedoria nesse autocontrole não é apenas quando você está na ira, não é apenas quando você está aflorando um sentimento muito intenso ou sendo provocado numa situação muito intensa, mas é também nas coisas rotineiras, mornas e leves da nossa vida, né? Sobre os nossos desejos, sobre os nossos rompantes, sobre os nossos instintos, sobre os nossos impulsos, né? O autocontrole, a gente pode assim colocar aqui, ele é devoto, ele tem que ser devoto e vigilante, e ele assim se torna o muro de uma cidade, aquilo que a limita, mas também a protege, a guarda, né? E nós devemos ver que não tem violação, né? No muro de uma cidade, por autossuficiência ou por indolência ou por qualquer tipo de violência. Então, é justamente a reflexão para que a gente tenha a sabedoria vigilante, né, do autodomínio, em entender e compreender que melhor é ser controlado, ponderante, reflexivo e contrapor, né, e realizar as coisas com verdadeiramente temperança mesmo, né, com calma e com sabedoria, do que ser aquele que agressivamente realiza tantas coisas. O autodomínio, ele faz coisas incríveis sobre nós. É como uma frase que na sociedade hoje tem muito se repetido, né? Não é necessário reagir a todas as coisas. Mas o autodomínio, ele é mais do que não reagir. Ele é sobre metabolizar, ele é sobre refletir, compreender a si mesmo, como a palavra nos convida em todos os seus versos a aprender mais sobre nós mesmos e assim ter as boas reações, as boas palavras e as boas atitudes em todo o nossos dias, em toda a nossa vida, em todo o nosso testemunho de vida. Mas não é para que a gente seja pessoas mais evoluídas, mas é para que a gente nos se torne assim cada vez mais como Jesus, cada vez mais como cidadãos dos céus e vivamos cada vez mais como o Senhor sonhou para nós. Essas são as palavras e as reflexões dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira estaremos com um novo capítulo do livro de Provérbios, capítulo 26. Iniciaremos o capítulo 26 com mais leituras e reflexões. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.